Olá, primeiramente saúde e agradeço a todos que estejam prestigiando essa apresentação. Meu nome é João Henrique, meu orientador é o professor Glauco e o tema da minha pesquisa é o projeto de uma antena fractal em microfita para aplicações em sistemas de comunicação veicular CV2X. Bem, aqui temos um breve resumo de como se dará a apresentação. Temos a introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusões parciais, o cronograma do projeto, bem como alguns agradecimentos. Bem, antes de falar sobre a pesquisa, eu vou fazer uma breve explanação sobre a base de todo o projeto, que são as antenas. As antenas são dispositivos que transformam a energia eletromagnética guiada pela linha de transmissão em energia eletromagnética irradiada, ou o contrário. Ou seja, elas desempenham o papel de transmitir ou captar sinais. As antenas têm um papel importantíssimo em qualquer sistema de comunicação sem fio, visto que podem ser projetadas a atender padrões de um determinado projeto. As antenas de microfita são um tipo de antena. Elas são estruturas planares ressoantes que são usadas principalmente em frequências de microondas. A estrutura dessa antena é composta por um plano terra e um PET, separados entre si por um substrato dielétrico. Pelo fato de serem relativamente baratas de se projetar e fabricar, devido à sua forma compacta e simples, elas possuem diversas aplicações em sistemas de comunicação, seja móveis, seja em radares, entre outros. Outra vantagem dessas antenas é que elas podem ser projetadas para ter polarizações variadas, usando vários pontos de alimentação, o que permite que elas sejam usadas em diversos tipos de comunicação. Por sua vez, as antenas fractais, como seu próprio nome já diz, elas são estruturas que possuem a geometria fractal. Geometria é essa que tem por característica a repetição de traços e padrões complexos. A teoria fractal foi introduzida em projetos de antena por volta de 1980 por Nathan Corren, com o objetivo de se obter um melhor aproveitamento da antena, através do aumento do comprimento do material elétrico, porém com a miniaturização das dimensões da antena. Geometrias bastante comuns em projetos de antenas são o triângulo de Sierpinski, esse que está ilustrado a figura ao lado, e o floco de neve de Koch. Falando um pouco da pesquisa em si, aqui estão apresentados alguns dos principais objetivos para o projeto. Para essa primeira etapa de pesquisa, o principal objetivo é modelar uma antena de microfita com patch retangular. E para o desenvolvimento dessa primeira etapa de pesquisa, foram realizados alguns passos. Primeiramente, foi escolhido o substrato dielétrico, que no meu caso foi o FR4, com permissividade de 4,4. Em seguida, foi realizadas as especificações da antena para o projeto, através do software do AppCAD, para uma frequência de ressonância de 2,45 GHz. Com as dimensões da antena, foi possível modelar essa antena no software do Unsoft Design, e em seguida foi possível realizar a simulação dessa estrutura. A partir dessa simulação, foi possível obter os parâmetros de análise de desempenho da antena. E a partir desses parâmetros foi possível analisar e interpretar os resultados obtidos para assim poder projetar uma antena fractal, que já está em andamento. Bem, aqui temos as especificações da antena projetada, um substrato de FR4 com permissividade de 4,4 e espessura de 1,5 mm, o comprimento da antena de 28,84 mm, a largura da antena de 37,23 mm, uma frequência de ressonância de 2,45 GHz e uma impedância característica de 50 ohms. Aqui também foi utilizada a técnica do casamento de impedância através de um transformador de 1/4 de ohms. Bem, o primeiro parâmetro obtido foi o coeficiente de reflexão, foi esse diagrama, para a antena PET centrada em 2,45. Observamos aqui no gráfico obtido que ela não está exatamente em 2,45, mas sim no ponto M1 de 2,41, que não é o ideal seria 2,45, mas é um valor bastante próximo. E nesse ponto observamos um ganho de menos 11,63 dB. Também com esse gráfico, a partir desse gráfico é possível obter a largura de banda, fazendo a interpolação dos pontos M2 e M3 em aproximadamente menos 10 dB, e assim foi possível obter uma largura de banda de 30 MHz, que é um valor esperado para esse tipo de antena. Em seguida, se obteve o parâmetro de ganho da antena, onde se observou uma vista transversal do ganho da mesma. Assim, pôde-se observar
o ângulo de largura de feixe de meia potência, que é igual aproximadamente a 104 graus. Para encontrar esses valores, foram observados os pontos onde o campo diminuiu 3 dB em relação à sua intensidade de campo máxima, onde são os pontos M3 e M4, pois esse é o ponto da antena na qual pelo menos metade da potência ainda é irradiada. Em seguida, foi possível observar o parâmetro de VWSR, que é a medida da razão de onda estacionária, e observamos no ponto M1, que é o ponto de pico, obteve-se um valor de 1,76. Esse valor deve ser o mais próximo possível de zero, então o valor encontrado foi um valor satisfatório, porém esse valor pode ser melhorado através de técnicas melhores de casamento de impedância. Em seguida, foi possível encontrar a forma de irradiação sobre a antena, onde podemos observar que essa irradiação se dá de maneira ortogonal à superfície da mesma, que chamamos de broadside, o que é uma característica comum para uma antena PET, visto que o plano Terra tende a refletir maior parte da energia para o lado oposto. Bem, para finalizar essa série de análises, foram observados os pontos próximos e distantes do vetor de campo. Ao observar a componente de campo elétrico próximo da superfície, foi possível observar a presença de lóbulos laterais. Embora essa componente de campo não demonstre com clareza a natureza de campo, a mesma é importante em alguns sistemas de comunicação veicular. Em seguida, foi encontrado a componente de campo elétrico distante, e nela sim podemos observar com a melhor clareza a natureza desse campo. E por último, nesse mesmo ponto foi encontrado o vetor de point, ou seja, o vetor de campo resultante, e nele podemos observar a similaridade com a forma de radiação sobre a antena. Bem, nessa primeira etapa do projeto de pesquisa foi possível aprofundar no estudo acerca da teoria das antenas, bem como foi possível aprender a modelar e a simular uma antena PET retangular. Os resultados obtidos para esse projeto foram satisfatórios para uma primeira etapa de simulações, porém os mesmos devem ser otimizados para etapas futuras, que no caso é o projeto da antena com geometria fractal e a implementação desse projeto em sistemas de comunicação CV2X, sistemas esses que ainda estão em constante processo de desenvolvimento e estudo, mas sabemos que o mesmo pode proporcionar uma melhor automação do sistema de trânsito, o que tornará o transporte veicular mais eficiente, mais seguro, mais inteligente e com a comunicação mais branda, o que pode garantir assim uma melhor infraestrutura e uma melhor mobilidade urbana da região. Seguindo assim o cronograma estabelecido para a pesquisa, os próximos objetivos serão projetar antenas fractais em estruturas de microfita, buscar aplicações em sistemas de comunicação veicular CV2X, realizar testes e procedimentos com essas antenas para assim poder avaliar e comparar os resultados obtidos. Agradeço ao professor Glauco pela oportunidade no projeto de pesquisa e na orientação durante todo o projeto. Agradeço também ao aluno de doutorado Thales Augusto, co-orientador desse projeto, pelos conhecimentos passados, pelas aulas apresentadas, e agradeço também aos professores convidados pelo tempo disponibilizado para prestigiar a apresentação. Obrigado pela atenção. Essas foram as referências utilizadas nessa primeira etapa do projeto. Foi utilizado principalmente a teoria de antenas de Balanis. Também foram utilizados alguns artigos científicos do I3E relacionados a antenas PET, bem como sistemas de comunicação.